Fala galera, sejam muito bem-vindos à quinta temporada do nosso podcast Paz Seja Convosco. E é com muita alegria que eu gostaria de falar para vocês que hoje o tema é sensacional, é motociclismo. Nós temos dois convidados aqui com muita experiência e bagagem para falar sobre esse tema, mas antes de apresentar eles, eu já quero pedir para que você curta, compartilhe, manda esse episódio para todo mundo aí que você sabe que tem moto, que gosta de duas rodas, manda para geral, que eu tenho certeza que vai impactar a vida deles através das experiências, através de um compartilhar de tantas viagens que esses dois pastores que estão comigo aqui vão compartilhar. Siga também nas nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok, Paz Seja Convosco podcast, e fique por dentro. Nós teremos cortes, tudo aquilo que é falado aqui na íntegra, você pode acompanhar lá os cortes e compartilhar com todo mundo, beleza? E se você tem pergunta, se você tem algum tema, algum comentário, quer sugerir convidados, manda pra gente aí, que a nossa equipe já vai ficar atenta e quem sabe uma oportunidade nós abordaremos os temas e os convidados que vocês estão nos indicando. E hoje, já que nós estamos falando então sobre motociclismo, hoje nós vamos trazer duas experiências incríveis sobre duas rodas. De um lado nós temos uma jornada solo de moto até o Atacama, e de outro lado nós temos aqui uma pessoa que transformou e modificou totalmente a Quadrangular com essa proposta aqui do Esquadrão Quadrangular. Comigo aqui eu tenho Pastor Wagner. Ele fez uma viagem solo de moto até o deserto do Atacama. Ele cruzou Brasil, Argentina e Chile. E hoje ele vai compartilhar um pouco os desafios, os momentos marcantes e o que ele aprendeu dessa viagem. Pastor Wagner. Um abraço para todos. Espero que tudo que aconteceu, tudo que eu passei nessa viagem possa inspirar. Eu acho que é um podcast mais para inspirar as pessoas a fazerem o que tem vontade, o que de fato importa, né, cara? A gente às vezes deixa tudo que a gente gosta para o último momento, para a última hora, sendo que a gente está perdendo tempo. Deus disse para a gente poder, aliás, Jesus disse para a gente poder viver a vida e com abundância. É isso aí. É isso aí. E do outro lado aqui, participando também, nós temos o Pastor Cândido, que ele é o fundador do Motoclube Esquadrão Quadrangular, um grupo que leva o evangelismo através do motociclismo, e ele vai contar um pouco sobre essa missão. Pastor Cândido, seja muito bem-vindo. É isso aí. Nós juntamos as nossas duas paixões, são Cristo e a moto, e fizemos esse trabalho de moto-evangelismo por todo o Brasil. Então nós estamos juntos aí para que venha crescer o nome de Cristo e abençoar as pessoas. É isso aí. Eu vou começar aqui com uma pergunta para o Vagnão, Pastor Wagner, carinhosamente Vagnão. Sim, sim. Por que você decidiu fazer essa viagem solo? Foi um desafio pessoal ou algo que você sempre quis e agora conseguiu encaixar? A verdade é que, minha primeira viagem solo, cara, foi nos anos 90. Eu me lembro até hoje. Quando eu comprei minha primeira moto, vamos chamar assim de moto grande, porque nos anos 90, o pastor Cândido sabe disso, hoje você tem várias motos, né? Você tem várias cilindradas, você tem várias marcas, mas o Brasil dos anos 90, você tinha um número muito restrito de motos, principalmente motos de alta cilindrada. E eram motos muito caras. E nos anos 90 eu consegui comprar uma Teneré 600, que era uma moto, que na época era uma moto gigante. Eu comprei uma Teneré 600, pastor. Eu me lembro que no dia seguinte que eu comprei a moto, eu montei na moto com uma mochila nas costas e fui para Guarapari. Numa época, cara, onde ninguém viajava de moto. Não existia esse negócio de mototurismo. Eu tinha um capacete, um open face, eu meti um capacete aberto, para quem não sabe, open face é um capacete aberto, meti um Ray-Ban no rosto, mochila nas costas, devia ter uns 19 anos de idade na época, subi na Teneré e rachei para Guarapari. Quando eu cheguei em Guarapari, eu fui encontrar amigos meus que estavam lá, ninguém acreditava que eu tinha saído de Belo Horizonte e tinha ido para Guarapari de moto. Olha para você ver como que, aquela época, uma viagem de moto era de fato uma aventura. Nós estamos falando de 500 quilômetros. Nossa. E eu saí de Belo Horizonte, cheguei em Guarapari, e ali eu
iniciou a minha paixão, não apenas por moto, né? Mas por viajar de moto. E em relação a essa última viagem que eu fiz, e depois dessa viagem, que é essa primeira de Teneré 600, eu fiz várias viagens, enfim, pelo Brasil inteiro, América do Sul praticamente quase toda. Faltava o Atacama. Eu já tinha programado essa viagem várias vezes. Mas na última hora sempre algum amigo furava. E eu sempre fui de viajar sozinho. Falei, cara, quer saber? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar a viajar sozinho. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou viajar. Os 2 amigos meus deram para trás e eles querendo que a gente fizesse uma viagem mais curta. Eu falei, não, cara, eu não vou mudar o roteiro. Chega de depender. Acabou, eu vou viajar. Eu falei, segunda-feira eu tô saindo. Ninguém acreditou. Eu arrumei minhas coisas, arrumei minha mala. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso, na segunda-feira, de madrugada, que o meu objetivo era sair às 5, eu falei, eu preciso subir na moto e colocar lá na rua. Porque se eu colocar essa moto na rua, eu não volto mais. Aí, cara, na segunda-feira eu acordei, empurrei a moto, subi, falei, Atacama, eu vou chegar aí. E fui. E foi um momento da minha vida singular. Eu acho que cada viagem, ela trata você de uma forma diferente. E uma viagem longa como essa, ou seja, eu passei praticamente 15 dias, né, em cima da moto. Então, você tem um tempo para poder fazer muitas análises, não só sobre sua vida no sentido filosófico, mas também no sentido espiritual. Foi uma viagem muito bacana, que a gente vai falar acerca dela aqui durante todo esse programa. Inclusive, trouxe imagens aí para mostrar para vocês, viu, galera? Então, fiquem aí, quem está curioso para conhecer um pouco sobre essa tour do pastor Wagner, que saiu do Brasil, Argentina e Chile, né? Então... foi Brasil, Argentina e Chile, ida e volta, total foi 10.150 quilômetros. Meu Deus, sobre 2 rodas, hein? Segura aí. Pastor Cândido, queria que o senhor falasse um pouco como surgiu a ideia de criar um grupo missionário de motociclistas. Foi um chamado de Deus? Aconteceu naturalmente? Explica pra gente aí sobre isso. Como nosso amigo aqui, ele falou, nós andamos de moto há muito tempo, temos esse sonho, esse desejo, a gente vem realizando ao tempo. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem observado segmentos do Evangelho. Então tem atletas de Cristo, tem várias coisas. E aí nós falamos, por que não criar os motociclistas, né? De Cristo, né? Os motociclistas. Então nós inventamos aí, criamos o Esquadrão Quadrangular. O Esquadrão Quadrangular, ele tem feito um bom trabalho, é um apoio da igreja. As igrejas, elas têm nos apoiado e é um apoio dela. Nós trabalhamos em várias áreas da igreja, então ele tem crescido bastante nesse sentido e eu vou contar mais depois, mais para frente aí. Então a ideia central foi essa. Legal. Na verdade, eu na nossa região lá, na 716 em Campinas, nós temos lá o coordenador Alberto. Um abraço para o Alberto, que Deus abençoe. E, de fato, a gente percebe exatamente isso que o senhor falou. O apoio do motoclube, do esquadrão, né? E nas igrejas, e independente de qual seja a igreja, não é só a sede, eles atendem. Vai ter um evento na minha igreja. Fala com o esquadrão que eles vão lá, eles fazem um barulho legal, a gente faz um barulho legal e mobiliza a galera, principalmente para o evangelismo. Mas é engraçado que eu agora vou até fazer uma fala como pastor, não como motociclista, ou um pastor motociclista. O Esquadrão Quadrangular, em Minas, que é presidido pelo pastor André, é uma grande ferramenta para a nossa igreja lá. Eu fico impressionado, primeiro porque eles estão sempre fazendo alguma coisa, alguma atividade. E para o pastor, eu, por exemplo, na minha igreja, o esquadrão, ele é uma ferramenta. Não é apenas um ministério, ele é uma ferramenta, uma grande ferramenta de evangelismo. Por isso que eu acho que a sacada do esquadrão ela é muito de Deus, porque eu tenho pessoas na minha igreja que elas estão na minha igreja, em primeiro lugar, por causa de Cristo, óbvio, e em segundo lugar, porque a minha igreja tem um esquadrão quadrangular. Sim. Então eles se juntam, no final de semana eles vão entregar cesta, vão fazer visita, enfim, é muito bacana, muito bacana.
Eu também sou fã, acho bem legal, é bem interessante mesmo a proposta. Mas aí, uma pergunta para os dois. Muitas vezes na estrada, ela ensina muitas coisas sobre a nossa vida, né? Então, assim, o que vocês aprenderam sobre si mesmo enquanto estavam em duas rodas? Independente se viajando com mais pessoas ou sozinho, o que vocês aprenderam aí da vida? Quando nós estamos, a gente observa, quando a gente está dentro do nosso capacete, a gente está ali, tem uma intimidade tremenda com o Espírito Santo e muitas coisas tem nos ensinado, muitas coisas. No caso, esses trabalhos que nós fazemos aí, nós temos um motopraça, vamos para a praça evangelizar, nós temos um motocando, que também é um trabalho feito na cidade, dá uma volta na cidade com as motos e para em certo lugar. Então nós temos apoio. Até na época de pandemia, o motociclismo nosso levava a ceia na casa das pessoas, que não podia sair. Nós fizemos um trabalho, levar a ceia, arrecadação de alimentos. Então nós fizemos arrecadação. Lá em São José do Rio Preto, fizemos arrecadações para o Hospital do Câncer, de leite, de muitas coisas que não anotei aqui, não consigo lembrar agora. Então, nós temos esse trabalho que ele é feito e o que nos ensina? A comunhão. Nós temos a comunhão quando nós estamos na moto. Você vai ali... Quantas mensagens Deus não me deu para me pregar quando eu estava dentro da moto? Muitas coisas. E experimenta você ver. Se dentro de um carro você já tem, imagina dentro de uma moto, porque aí você está só você e Deus, o capacete ali. Legal. E você, Wagner, o que você tem para falar aí? Cara, eu acho que, só corroborando com o pastor Cândido, eu acho que uma das principais coisas que a moto traz para as pessoas é algo que nem o outro veículo traz, cara, que é uma comunhão entre os motociclistas. É impressionante. Embora a minha viagem ela tenha sido uma viagem solo, ela não foi uma viagem sozinha, porque o tempo todo que você cruza com o motociclista é um irmão de estrada. Embora a gente não seja ligado por nenhuma religião ou igreja, mas nós nos consideramos todos irmãos. Então você não vê um cara no seu carro, por exemplo, chamar o outro cara do outro carro de irmão. E o motociclista ele tem o motociclismo traz isso, né? Uma conexão, né? Exatamente. Então quando você entra para essa tribo, vamos chamar assim, automaticamente você já ganha vários irmãos, por qualquer lugar que você tiver. Então, por exemplo, eu tinha momentos que eu estava ali completamente meditando, entrando nada e saindo nada na minha cabeça. Aí de repente vinha uma moto, cara, aí já vinha o cara com aquele sinal, né? Que o cara tá pilotando aqui e coloca a mão de lado assim com os dois dedos. E você mostra. Que é assim, você mostra para cima. Aqui, ó, você faz assim do lado da moto e passa quando cruza. E você faz isso com motociclista no Brasil, você faz isso com motociclista na Argentina, você faz com motociclista na Bolívia, você faz com motociclista no Chile. Enfim, é uma linguagem mundial. Você olha, nós estamos aqui. E é uma união tão grande, cara, que às vezes eu parava para poder tomar uma água, vinha outra moto passando, os caras já vinham piscando, falaram, tipo assim, está acontecendo alguma coisa, você está precisando que pare, você tem que ficar. Não precisa parar, pode passar, pode passar. Então, acho que a primeira coisa que o motociclismo traz é essa comunhão, é essa união, independente da sua moto, independente do seu tamanho, da sua cor ou da sua nacionalidade, é uma coisa natural da moto. Um outro ponto, cara, é o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho um problema congênito na coluna. Eu nasci com um negócio chamado espinha bífida oculta, que é a minha terceira vértebra, ela tem uma má formação. Então essa vértebra, ela é presa só por um fio de osso. Então qualquer coisa isso rompe a minha medula e eu fico paraplégico. Isso desde os meus 20 anos, eu sempre soube disso. E uma coisa que o médico, quando ele fez a chapa e descobriu isso, ele falou comigo, olha, você tem que ficar fora de tudo que tem impacto. Você não pode jogar bola, e moto você não pode nem passar perto, bicicleta você esquece. E aquilo, eu falei, cara, esse cara quer que eu paro de fazer o que eu sou apaixonado, né? E, enfim, eu devo ter mais de, sei lá, 150, 180 mil quilômetros de moto rodado já.
já caí, lógico, mas eu não deixei de fazer aquilo que eu amava. Então, acho que a moto, ela, de certa forma, ela faz você superar vários desafios, várias barreiras, entendeu? Que são colocadas para você. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não vai aguentar fazer isso, você não vai aguentar fazer aquilo. Tudo que você está de moto. E Deus tem cuidado de você todo esse tempo também. Claro, assim, quando eu saio nas minhas viagens, a primeira coisa que eu faço é assim, olha, Senhor, que seus anjos, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, igual está lá no Salmo 91. Se eu der ordem aos seus anjos, ao meu respeito. Eu estou saindo daqui, mas eu quero ser guardado. E eu brinco, né? Eu falo que a gente nunca pode passar a velocidade do anjo, né? Então a gente tem que entender que anjo tem limite de velocidade, então a gente precisa respeitar isso. É importante, isso aí. Né? Agora eu queria entrar num ponto, o pastor Wagner estava compartilhando comigo sobre a viagem. Nós estávamos em Maceió, a gente estava conversando sobre sua viagem, né? Sim, sim. E lá você estava compartilhando comigo sobre alguns desafios que você enfrentou nessa viagem. E fala pra gente, deve ter sido muitos desafios, mas você compartilhou um comigo lá que eu achei impressionante. E eu queria que você compartilhasse aí um pouco com a galera sobre esse desafio que você enfrentou lá. Vamos lá. Tipo, uma viagem dessa, você vai ter muito perrengue, você vai ser levado ao extremo para poder desistir, cara. Porque moto é um negócio complicado. São 2 rodas, você não tem nenhuma proteção. Tudo para o motociclista ou motoqueiro, enfim, como você preferir, é difícil. Ou seja, é frio, é chuva, à noite. Então, em todos os momentos, essa superexposição que a moto te coloca acaba dificultando tudo e fazendo tudo ser mais cansativo. Eu tenho uma das coisas que mais me levou ao extremo, não foi nem o que eu te contei. Teve um pior ainda? Teve um pior. Quando eu saí de Cafayate, ou Cafajate, como você preferir, que é uma região vinícola da Argentina. Cafayate, para quem não sabe, existem 3 regiões produtoras de vinho na Argentina. A maior é Mendoza, a segunda maior é Cafayate e a terceira Patagônia. Então eu passei por Cafayate porque tem a Ruta 30, que é uma das estradas mais bonitas, mais belas da Argentina, e você passa dentro de Cafayate, ela passa dentro de Cafayate. Então, quando eu saí de Cafayate para poder ir para o deserto, para o Atacama, eu já estava na base da Cordilheira dos Andes, mas eu ainda não tinha subido ela. Eu coloquei na minha cabeça que esse dia, ou seja, eu ia direto para São Pedro de Atacama. Só que eu não contava com uma série de obstáculos naturais, ou seja, eu ia ter que subir a cordilheira. Eu precisava de me aclimatar melhor, porque afinal de contas eu ia sair de 2.000 metros, de 1.800 metros de altitude, para praticamente 5.600 metros de altitude. Então, mas eu pus na cabeça, eu preciso chegar em São Pedro de Atacama hoje. E saí. Pastor, quando eu cheguei em Purmamarca, ou seja, Purmamarca é uma cidade ainda da Argentina, que você começa a subir a cordilheira rumo a um lugar chamado Passo Rama, ou Passo Llama, que é uma das entradas da Argentina para o Chile, uma das fronteiras da Argentina com o Chile, que fica no topo da cordilheira. Eu subindo por uma marca, ali em Jujuy, quem está ouvindo e já passou por ali sabe o que eu estou falando, você precisa subir devagar, porque se você subir muito rápido, a hora que você chega aos 4.600, 5.000 metros, você vai ter dificuldade. Então eu nunca tinha feito, mas eu sou um cara que eu parto da seguinte conclusão, que você não precisa sofrer para poder aprender algo. Só de você ver o que os outros sofreram, você aprende. Então eu assisti muita coisa, eu vi muita gente, conversei com muita gente que já tinha feito essa viagem, embora estivesse fazendo a viagem sozinho, eu não fiz a viagem despreparado. Então às vezes as pessoas confundem isso. Eu comecei a subir o Passo Rama, subir a cordilheira. E eu comecei a subir a cordilheira a 40 km por hora, pastor Cândido. Devagarzinho, devagarzinho. E aí passavam os motociclistas por mim, tipo... Vrr, vrr. E eu pensava assim, eu quero ver a hora que chegar lá em cima. E eu devagarinho, a 40. Eu demorei quase 1 hora para poder chegar a 5.000 metros de altitude. A maioria desses motociclistas que passaram por mim acelerados, quando eu estava chegando, eles estavam voltando. Porque os caras não aguentaram a pressão, ou seja,
Eles subiram rápido demais. E o organismo de algumas pessoas não se adapta. Aí o cara tem que voltar para Purmamarca, dormir em Purmamarca, para poder deixar para viajar no outro dia. Tem gente que tem que ficar até 2 dias para poder subir a cordilheira. E eu subi devagarzinho, chegou lá, parei, começou a chover, mas enfim. Aí eu toquei. Falei, vou embora para São Pedro de Atacama. Aí eu já estava em cima da cordilheira, já estava no topo da cordilheira. Cara, e é uma falta de oxigênio impressionante. Mas você vai levando, e enfim, graças a Deus eu falei, Senhor, não é possível que eu me sobretrouxe até aqui para eu poder desmaiar em cima da minha moto aqui na cordilheira. E eu fui tocando, e quando eu cheguei no Passo Rama, já era 7 horas da noite. E aí eu parei no posto, abasteci minha moto. O tempo todo que você roda no Chile, você roda com a sensação de que a moto vai acabar a gasolina, porque os postos, eles são praticamente 300 em 300 quilômetros. A autonomia da minha moto ela é muito grande, mas eu falo que a autonomia de moto não é o que está no manual, a autonomia de moto é o que está na sua mão direita. Então, se você acelera demais, ela vai beber mais. Se você anda mais devagar, ela vai beber menos. Então, tudo depende como é que você vai administrar isso. E às vezes você pegando aquelas retas gigantescas, igual tem na Argentina, no Chile, você quer acelerar para ficar livre daquilo logo. Mas aí quando eu cheguei no Passo Rama, às 7 da noite, eu fui fazer a minha entrada, fui fazer a aduana para poder entrar para o Chile. E quando eu cheguei, o policial virou para mim e falou assim, você vai entrar no deserto hoje? Eu falei, vou. Ele falou, por que você não dorme aí e vai amanhã cedo? Você vai pegar um frio muito grande. Aí eu falei para ele assim, não, mas eu preciso chegar em São Pedro hoje. Não precisava nada, eu estava de férias, pô. Aí eu falei, cara, qual é desse policial? Tá achando que eu não vou dar conta? Faltava 80 quilômetros, cara. Eu já tinha rodado, tipo, 2.800 quilômetros. Faltava 80 quilômetros para chegar. Eu falei, mas nunca que eu vou dormir aqui, cara. Eu vou 80 km. 80 km é um tiro. Para quem tinha rodado 3.000 quilômetros, o que era 80? Aí fui no posto abastecer. Aí o frentista do posto virou para mim e falou assim, você vai descer pro deserto hoje? Eu falei, vou. Olha, para você ver como é que Deus, ele usa pessoas para poder te avisar. Tava cuidando de você. Tem uma coisa que tá errada, tipo assim. E engraçado que na hora que o frentista me falou, cara, eu comecei a rir e falei, cara, não é possível, bicho. O policial falou, um frentista, cara. O frentista tem a ver com a minha vida? Cara, não, você não descia, não. Aí eu perguntei pra ele assim, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que vai esfriar muito? Do que tá aqui? Tava 4 graus. Você acha que vai esfriar mais do que isso? Ele falou, olha, você vai subir mais um pouco, vai esfriar mais. Mas depois você vai começar a descer. E aí vai começar a esquentar. Esquentar entre aspas, né? Eu falei, não, então tá de boa, completa aí. Ele completou. A hora que ele completou o tanque, atrás da minha moto estava de um dos baús, tinha uma bandeirinha do Brasil. Aí estava vindo um troller. A hora que o troller parou, eram 2 brasileiros. Os caras estavam vindo de São Pedro de Atacama, o marido e a esposa. Aí ele olhou assim para mim, viu minha bandeirinha do Brasil. Falou, você é brasileiro, né? Eu falei, sou. Eu falei, vocês também? Ah, que legal e tal. Vocês estão vindo de onde? A gente está vindo de São Pedro. Acabamos de subir a cordilheira para cá. Eu falei, como é que está a estrada? Ele falou assim, cara, a gente pegou um início de nevasca. Aí eu falei, cara, como assim nevasca? Pô, tem 5 anos que não chove no Atacama. Como é que vocês vão pegar nevasca hoje? Sério? Ele falou, sério, pegamos um início de nevasca. Ah, eu estou pensando em descer. Aí Deus de novo usando o casal para falar comigo. Não desce hoje não. Tem uns quartos aqui nesse posto, dorme aí no posto e desce amanhã. O cara falou, tá muito frio. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar minha capa de chuva e vou descer, porque a capa de chuva ela ajuda. Porque o equipamento de moto, não existe equipamento de moto para temperatura negativa, cara. E o tempo todo você está exposto a isso, porque a cada 10 quilômetros você de moto, a sensação térmica é menos 1 grau. Então, se está 20 graus e você está andando de moto, você vai estar tipo 15, entendeu? Se tiver 50 km, está 15. E assim sucessivamente. Eu falei, quer saber? Coloquei a capa de chuva, vou descer. Troquei, peguei uma luva mais robusta, né? Uma luva para frio, tirei a minha luva de viagem. Montei na moto, liguei as manoplas, coloquei para aquecer as manoplas. E pau na moto. Vou descer, vou para São Pedro. Era 7h30 da noite. Pastor, Alexandre, comecei a subir. Eu olhando para o termômetro da moto, no painel. Aí, 4,
3. E eu subindo. Falei, gente, não subi nada, já tá 3. Aí fui subindo, 2. Aí eu pensei, vou voltar. Aquilo, a minha manopla que aquece da moto, já não valia nada. Não fazia efeito nenhum. Não fazia efeito nenhum. Inclusive, vou falar isso para quem anda de moto, não confie em manopla aquecida. Isso é pegadinha, isso só funciona na praia. Manopla aquecida só funciona na praia. No frio não funciona. E aquilo, a manopla já não existia. Eu fui subindo, aí deu 0. A hora que deu 0, aí eu assustei. Aí começou a, de fato, ficar frio. Você estava qual a distância? Eu estava 65 quilômetros de São Pedro. Só que subiu. O que o menino do frentista não me falou é que esse subir lá no topo vai ficar frio, é que eu ia andar muito tempo no topo. Para mim, o topo era subir e descer. O topo não. O topo era tipo 35 quilômetros no topo, cara. E aí, no que eu estou subindo, no que eu estou no topo, aí vem -1, -2. Aí a ponta dos meus dedos, cara, elas começaram a queimar, mas queimar como se eu estivesse pondo fogo. E não tinha nada que eu fizesse que descongelava meu dedo. Os dedos do pé é a mesma coisa. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a diminuir a velocidade da moto, para o vento me machucar menos. E eu comecei a pilotar a moto com a ponta dos dedos, para ver se a manopla aquecida esquentava. Aí, quando deu -2, eu peguei e comecei a enfiar a mão no escapamento da moto. Aí o que acontecia? É o que acontece, por exemplo, quando você pega um frango congelado, você faz esse teste na sua casa. Você pega um frango congelado, esquenta uma trempe de fogão até ela ficar vermelha, encosta o frango ali. Ele vai queimar, mas não vai descongelar. Então o que começou a acontecer? A minha luva começava a queimar. Eu não sentia a luva queimando, mas não descongelava meu dedo. E eu fui tocando e falando, Senhor, deixa eu chegar em São Pedro, eu prometo que eu nunca mais vou fazer nada parecido. Aí você começa, você vira, eu vou falar para você, eu estava orando mais que as irmãs lá da igreja. Foram 35 quilômetros orando, falando, Deus, me tira dessa, que eu preciso passar dessa, não é possível que eu vou congelar aqui. É óbvio que eu não ia morrer, lógico que não, a gente faz umas coisas, é uma irresponsabilidade com algum controle. Eu tinha visto que tinha alguns caminhões que iam descer, ou ia fazer o Passo Rama naquele dia. Então, o máximo que aconteceu, eu ia passar muito frio, mas uma hora ou outra ia passar um caminhão, eu ia pegar uma carona e acabar de chegar, e no outro dia eu buscaria a moto. Então, eu não fui de maneira irresponsável, colocando a minha vida em risco nesse momento. Mas foi um frio tão grande. E aí, eu vou mostrar aqui, pode mostrar a foto aqui, pessoal da produção. Aí, olha só, isso aí é o vulcão, ele chama Licancabur. Isso aqui eu já estou chegando em São Pedro de Atacama. Olha a neve no deserto. Neve no deserto. Neve no deserto. Você vê como é que eu fui presenteado na minha chegada, quando eu entrei no deserto do Atacama, né, porque o Passo Rama é a entrada norte para o deserto do Atacama. E o deserto do Atacama é diferente de tudo, né, cara? Porque parece que você está em outro planeta. Então você tem... Não é um deserto igual o Saara, não sei se você já foi no Saara, mas o Saara é só areia. Então, o Saara você vê duna, mas é tudo areia. Atacama não, Atacama você vê vulcão, você vê montanha verde, vê montanha laranja. É uma coisa impressionante. Esse foi o pior perrengue que eu passei, ou seja, congelei os dedos da mão e congelei também os dedos dos pés. Depois a gente conta mais. Que experiência, hein? Pastor Cândido, eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho, porque muitas pessoas elas veem os motociclistas com um certo preconceito. E aí eu queria ver como é que o Esquadrão ele enfrenta esse desafio e mostra que há fé e propósito nesse meio. Pois não. Nós temos aí o trabalho, até eu estou lembrando aqui, Wagner, daquela que ia estourar as barragens e encher de água a cidade, que você contou aí, né? Eu estava vendo você falar assim, eu fui orar a Deus, ele falou para mim, eu mandei o cara da caminhonete, mandei o cara do posto, mandei tudo, igual aquele que estava lá e encheu uma cidade, ele subiu lá no alto da torre da igreja, né? Aí ele, socorro, ele falou, eu mandei um monte de gente, você não ouviu, você quer me ouvir agora? Todo mundo passou para te buscar lá. Eu pensei que você ia terminar desse jeito aí. Misericórdia. Falando, ainda bem que não foi um perrengue total, né? Você tem crédito com Deus. Então nós temos
Nós temos esse trabalho que você perguntou, a gente faz em união, e o que acontece? Nós estamos desmistificando e ressignificando. Então, cresceu bastante. Até Por que que acontece? Essa roupa preta aqui, esse colete, ele é para mostrar, em primeiro lugar, que nós somos todos iguais, né? Então, não tem, assim, uma diferença no motociclismo. Então, como desmistificar? Porque tem por aí alguns seculares que botam medo, que acontece. Não é só aqueles lá dos Estados Unidos, que aqueles filmes que chegaram em primeira mão, aquelas arruaças, aquelas coisas, que é o que vem impedindo o motociclista. Aí eles começam a chamar de motoqueiro. A gente até não gosta que fala motoqueiro, mas também não é nada drástico, não. É motociclista. Então, a diferença que eles falam do motoqueiro é aquele que faz arruaça, aquele que desvia... O randandan, né? O randandan, aquele que faz... Então, a gente está aqui para moralizar isso aí. Então, o esquadrão ele é bem visto por causa disso. Ele é bem visto. A própria sociedade tem aceitado não só o esquadrão, porque hoje já tem vários segmentos evangélicos aí que têm os seus motoclubes. Então, nós estamos fazendo um trabalho de desmistificação, ressignificação. E o que nós fazemos? Fazemos o trabalho perto do povo. Então, você vai ali fazer doação de sangue, nós fazemos doação de alimentos, oração. Diz que oração vai lá orar com colete. Nas praças, fazemos para orar para as pessoas. Então, quer dizer, hoje está sendo desmistificado, mas há 10 anos atrás, porque o esquadrão foi fundado, eu fundei ele há 10 anos atrás. Aí apresentei ele para o pastor Mário, pastora Bianca, eles aceitaram e colocaram como coordenadoria, porque antes era um motoclube local que eu tinha lá em Araraquara, Ribeirão Preto, aí depois eu trouxe para Quadrangular. Então nós trouxemos, ele chamava Esquadrão Foursquare na época. Aí depois nós adotamos definitivamente Esquadrão Quadrangular, que é a nossa denominação. Então, hoje ele mas mesmo assim, eu vou dizer para você, há mais de 10 anos atrás, eu ia para as convenções com colete. E as pessoas me olhavam. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Lembro. E as pessoas olhavam, quem é esse daí desse jeito aí? Então... Você tinha uma Fat Boy, eu acho, né? Era. E aí o que acontece? Então você ia com o colete e as pessoas olhavam para você e tal. Mas aí o que aconteceu? Foi crescendo isso aí e foi se tornando aprazível. Para você ter ideia, muitas esposas da igreja, que o marido dela estava andando de moto lá no mundo, ela converteu, conseguiu trazer o marido e converter. Nós temos a Beth, o Carlinho. Carlinho é fruto de conversão através... Ela já era da igreja há muito tempo, intercessora dele. O dia que ela ficou sabendo que tinha isso aí, ela, ô, Bispo Cândido, que eu sou conhecido como Bispo Cândido, né? Ô, Bispo Cândido, meu marido, eu falei, traz ele para andar com nós. Hoje o Carlinho é uma bênção, são lá de São Carlos, entendeu? Então, várias pessoas foram vendo isso aí e vindo junto. Não é só eles, não, tem muito. Eu estou falando do estado de São Paulo. Eu estou falando de lá. Então, hoje nós temos bastante testemunhos de vitória através de conversão que o esquadrão levou para fazer. Entendeu? Então, nós temos um trabalho legal nesse sentido aí. Que legal, pastor, que legal. E o senhor também viajou bastante no backstage aqui, a gente estava conversando um pouquinho, o senhor compartilhou um pouco, que também conhece bastante estrada, já rodou bastante, né? Já. Com certeza tem histórias marcantes de viagem. O senhor lembra Tem. de uma para compartilhar com a gente aí? Lembro que nós fomos, quando nós fomos para Rio do Rastro, nós fomos meia dúzia de pessoas na época, e nós fomos para o Rio do Rastro lá, e na volta, a gente ia voltando e a gasolina a gente não contou direito e começou. Aí nós paramos, aí teve um senhor que parou e o que vocês precisam, tudo, tá? E foi buscar gasolina para nós. Foi uma dificuldade. Então, é uma das coisas. E depois, a gente deixa sempre o endereço de uma igreja, pega o telefone da pessoa, o homem se converteu. Uau! O homem se converteu através dessa atitude do esquadrão.
Entendeu? E a gente sempre foi bem recebido. Mesmo antes da Quadrangular T, outros irmãos, outros motoclubes, que nós temos com todos uma união muito grande, até com os do mundo, que nós falamos seculares. Até os seculares nos recebem muito bem, eles nos recebem muito bem, a gente ora, abençoa por onde a gente passa. Nós temos uma identidade diferente no meio deles, tá bom? Legal, pastor. Então há um grande respeito Tem. por todos os outros esquadrões aí, com o esquadrão da Quadrangular, né? Isso. Legal, pastor, muito legal. Ô, Wagner, momentos marcantes da viagem. Eu imagino que deve ter muitos, certeza, né? Mas tem um que é o susto da areia perto da Mano del Deserto. Fala pra gente um pouco sobre isso daí. Teve também um acidente, né? Que você pegou. Cara, na verdade, eu falo que uma viagem dessa, né, uma viagem longa assim, não na minha viagem, né? Porque eu falo que isso na viagem de todas as pessoas, né, que decidem sair de suas casas, subir na sua moto, acontece várias coisas legais, assim, e várias coisas não tão legais, né? Eu, por exemplo, logo quando eu saí, é engraçado isso, porque eu saí de casa e a minha primeira noite foi em Maringá, então eu fiz Betim-Maringá, então foram 1.070 quilômetros. Eu estava rodando na média a minha média dia era de 1.000 quilômetros. Então, tipo assim, quando eu rodava pouco, eu rodava 1.070. Então, o pastor Cândido é motociclista, ele sabe que é uma média considerável. E engraçado que é uma coisa que também eu queria deixar claro, que eu não saí de forma aleatória de casa. Eu fiz uma preparação, inclusive física, para essa viagem. Graças a Deus, eu tenho o hábito de me exercitar, mas eu fiz uma como é que se diz? Você que é da malhação, como é que fala? Uma ficha, né? Ah, você fez o seu teste? Eu fiz uma ficha específica para eu poder aumentar minha resistência para ficar numa moto 12 horas por dia, 11 horas por dia. E aconteceram várias coisas, muitas coisas. Uma delas foi quando eu saí de Maringá. É uma avaliação médica, né, que você fez? Não, eu fiz exercícios voltados. Ah, entendi. Voltados para aguentar ali o isso, tempo. Fiz Caramba, lombar, que legal. Tem tudo isso, então. Sim, fiz toda a preparação. Uau. Eu tava indo sozinho, cara. Imagina eu estar em cima da moto e ter uma cãibra. Tem até essa preocupação que tem que ter, tá certo? Sim. Eu falo que às vezes as pessoas elas se preocupam com um planejamento de viagem que ele tira a graça da viagem. Quando você vai fazer uma viagem de moto, cara, que você faz aquele planejamento de nós vamos parar no posto tal, nós vamos dormir no hotel tal, nós vamos... Cara, isso não existe, cara. Uma viagem de moto, pra você viajar desse jeito, vai de carro, vai de avião. Você não tem que saber os postos de gasolina. Cara, você sabe a quilometragem que sua moto faz, você sabe a autonomia da sua moto. Então você vai viajar, cara, tranquilo, desligado. Então, às vezes, o nego vai lá, principalmente... Eu tenho amigos que viajam assim, os caras montam uma viagem lá no Navigator, lá no GPS deles. Cara, tem hotel, tem tudo que os caras vão ficar. Então os caras vão clicando ali e vão viajando. É ruim isso? Não, é legal, cada um faz do jeito que quer. Mas eu acho que você tira a surpresa da viagem, velho. Porque quantas vezes eu passei aperto na estrada, assim, aperto mesmo, de falar assim, cara, minha gasolina vai acabar. Porque eu tinha deixado um posto passar e o próximo posto era 200 km para frente. Agora, nem por isso a minha viagem foi ruim, porque eu passei esse aperto. Foi até legal, cara, que eu vinha falando assim, cara, que burrice, por que eu não parei naquele posto e tal. São coisas que você são situações que quando você planeja demais a sua viagem, você tira isso da sua viagem, entendeu? Ela deixa de ser aventura, vira passeio. Então, passeio, cara, eu passei lá em Minas, cara. Vira um serviço, né? Exatamente. Então, tipo assim, o grande lance da viagem é o seguinte, você planeja ela, lógico, você vai saber onde você vai passar, você vai saber, enfim, mas você não pode planejar demais que você tira essa coisa da aventura, sacou? Mas quando eu saí de Maringá, que eu fui para a Argentina, e é uma coisa que é emocionante, todas as vezes que eu faço isso, acontece a mesma coisa, até brinco, eu falo que o dia que isso acabar, eu vou parar de viajar. Que é quando você cruza uma fronteira, cara, é muito legal. Porque você está no Brasil, bicho. Aí você fala, cara, vou entrar em outro país de moto, velho. Sacou? É muito legal isso. Então, a primeira fronteira que eu fiz foi Brasil e Argentina, eu entrei por Foz. E quando eu entrei na Argentina, cara, que eu falei, cara, eu tô em Misiones. Aí você começa a ver assim, as placas mudam a língua, cara. É muito legal, cara. É muito legal. E aí, são coisas que me emocionam, assim. Quando eu tô em cima da moto, eu falo, cara, de novo eu tô aqui. Aí eu começo a gritar dentro do capacete, eu começo a agradecer a Deus, porque isso é um privilégio, cara. Eu falo, Senhor, muito obrigado por eu ter esse equipamento aqui, entendeu? Por eu ter essa moto, por eu ter saúde.
oportunidade. É glorificação de Exato. inteiro. Cara, toda hora. Sinceramente, eu vou ali, cara, agradecendo a Deus por tudo e vou curtindo. algo- E é engraçado, o pastor Cândido, que às vezes as pessoas elas tentam. Existem muitas pessoas que elas não têm experiência com Deus. Elas vivem dentro da igreja, mas elas não têm experiência com Deus. Porque são pessoas extremamente fechadas numa bolha, num mundo racional. Então, quando você vive no mundo racional, você vai ter dificuldade para poder ter experiência com Deus. Eu costumo dizer na minha igreja que nós somos pessoas, o cristão, ele é uma pessoa que crê em coisas absurdas. Porque o evangelho são coisas absurdas. É um paradoxo total, cara. Como é que o menor vai ser maior? Como é que quem chora vai sorrir? O céu vai se abrir, ele vai vir num cavalo. Olha para você ver, coisas absurdas. A gente acredita nisso. Então, o cristão, ele acredita em coisas absurdas. E às vezes, se a pessoa ela racionaliza demais o evangelho, ela dificulta ter experiências com Deus. Bloqueia. Exatamente. Então, quando você está em cima da moto, cara, aí você fala assim, cara, eu nunca tive uma experiência com Deus. Não tem como você não ter uma experiência com Deus quando você está numa moto, cara. Então, quando você está na cordilheira, bicho, que você está subindo a Cordilheira dos Andes, cara, que você vê, por exemplo, o Aconcagua, cara. Ou seja, 6.000 metros de altitude, cara. Você vê as nuvens lá em cima, a neve no topo daquela montanha gigante, cara. Você fala assim, cara, Deus é maravilhoso. Contemplar tudo isso. Não, né? cara, é impressionante. Aí você está no meio do deserto, cara, você está vindo assim, aí você de repente passa no meio de um desfiladeiro, aí aquela cena se abre, aí quando você olha assim, cara, tá o Oceano Pacífico, cara. Você fala, cara, eu saí do Atlântico. Eu tô vendo o Pacífico, bicho. Você fala, Senhor, é tudo muito grandioso, entendeu? Então, eu falo que a experiência de uma viagem, cara, é o tempo todo você contemplando o quão grandioso Deus é e o quão pequeno nós somos, cara. É verdade. Sacou? Eu sou nada no meio disso aqui. Eu sou nada no meio disso. Então, entre esses momentos, assim, um outro momento também foi esse momento que quando eu entrei na Argentina, o que acontece? O combustível brasileiro, ele tem uma fórmula, né? Ele tem como é que se diz? Ele tem muito álcool. O combustível argentino, ele tem menos álcool. Ele é mais petróleo. E são 3 tipos de combustível na Argentina. No Chile são 4. E quando você coloca isso na sua moto, ela foi climatizada para o Brasil. Aí quando você coloca esse combustível na sua moto, na minha moto, por exemplo, ela começou a bater pino, cara. Então quando eu cheguei em Corrientes, na Argentina... Você tem aí, né? Eu tenho barulho e tal, mas depois... Não, isso não vou colocar, não vai tomar tempo. Mas todo mundo sabe o que é bater pino. Só que a minha moto era zero, minha moto estava com 2.000 km. Quando eu saí com ela de casa, eu comprei a moto para viagem. Que moto que você foi? Eu fui numa BMW GS 1250 Adventure. Então, quando eu cheguei em Corrientes, que eu parei a minha moto dentro do estacionamento do hotel, eu começou tec. Eu falei, cara, pô, eu já tive, sei lá, eu tenho GS desde 2010. Eu nunca vi aquele barulho num motoboxer da BMW. Eu falei, cara, esse motor vai bater. E isso logo no meu 2º dia de viagem. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu sou uma pessoa que eu odeio dar notícias ruins para as pessoas à noite e eu odeio receber notícias ruins à noite. Então, se você é daquela pessoa que quando tem uma notícia ruim para poder dar para alguém, você dá à noite, perde essa mania, para com esse negócio. Coisa horrível. É horrível. Espera passar a noite, no dia de manhã você liga. A pessoa fala, olha, aconteceu isso, ou enfim, o que você for falar. Eu peguei e falei, quer saber? Eu vou deixar minha moto parada, vou para um restaurante, vou ficar numa boa, vou voltar para o hotel. Amanhã de manhã eu ligo ela para ver o que é. Porque não adiantava nada eu ficar mexendo na moto naquele dia. Eu sabia que ela estava batendo pino. No outro dia o motor estava frio. Eu peguei e liguei a moto. Não tinha barulho. Aí eu falei, Deus, você quer que eu viaje mesmo? Porque uma das minhas orações da noite foi essa. Senhor, quer que aquele barulho suma do motor. Porque se ele não sumir, eu vou mandar pôr a moto num reboque, mandar levar para o Brasil, pego um avião aqui, vou embora. Acabou. A viagem não deu certo, coisa super normal. Cara, o barulho sumiu. Mas eu peguei e falei, vou ligar para o meu mecânico. Liguei para o meu mecânico e falei, Gustavo, olha, aconteceu isso. Aí ele falou comigo, pastor, fica tranquilo, porque essa troca de combustível, alguns motores, algumas GS, elas reclamam. Mas esse barulho vai voltar quando ela esquentar. Mas pode ficar de boa e fazer sua viagem, que não vai dar nada não. O que é a vantagem da moto, eu não estou aqui fazendo propaganda para a BMW, porque eu nem sou garoto propaganda da BMW, mas quando você for fazer uma viagem, eu sempre digo que qualquer moto, você vai em qualquer lugar.
Se você tiver uma Honda Bis, você vai montar nela, você vai para Atacama do mesmo jeito. Exatamente, eu também já vi vários. A única diferença é que você vai chegar num tempo e eu vou chegar em outro. Então, a verdade é essa. Qualquer moto vai em qualquer lugar. O lance é o tempo. Mas a GS é uma moto, é um equipamento super confiável. Super confiável. Então, é mais uma historinha aí. Você quer mostrar alguma foto que você lembra aí? Eu posso seguir aqui, porque tem bastante conteúdo aí, né? Não, pode seguir. Não, vamos. Depois vocês fazem corte. É porque na verdade, eu queria te perguntar o que essa viagem mudou em você. Porque cada viagem é uma experiência. Sim. E ela trabalha em áreas da nossa vida, né? Eu tenho Sim. certeza que essa impactou. Como uma viagem que você sempre quis fazer, já como você disse no começo. Então eu queria saber o que essa viagem mudou em você. Tá diferente? Cara, eu gostaria até que o pastor Canto falasse também sobre isso, porque ele, até por mais experiência do que eu, inclusive, eu falo que toda viagem, primeiro que não é igual, né? Toda viagem, ela por si só, tem as suas diferenças. Mas essa viagem especificamente, cara, foi uma viagem que me fez entender que quando a gente quer uma coisa, cara, a gente consegue. Então, depois dessa viagem, eu garanto para você que eu sempre fui uma pessoa muito obstinada. Sempre fui. Meu pai sempre falava isso, quando você põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. E essa viagem, ela me fez ter certeza disso. Ou seja, qual que era o plano B da sua viagem? Não tinha. Meu plano B era chegar no deserto do Atacama. Acontecesse o que acontecesse, eu ia chegar lá. Depois dessa viagem, eu descobri que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Superar limites. Muito, mas muito mais. Não é pouco mais, não. É muito mais. Então, não tem esse negócio de... mas eu vou para outro país, cara, porque existe um mito, que ele precisa ser quebrado, inclusive. Se você está ouvindo isso, você pode até repetir isso depois. Que argentino é chato, que argentino é cansado, que argentino é isso, que argentino. Deixa eu dizer para você, isso foi uma coisa que o Galvão Bueno colocou na cabeça de brasileiro. O argentino, ele é hospitaleiro, o argentino é educado, o argentino ele faz de tudo para poder te ajudar. É impressionante a experiência que eu tive, não com o argentino de Buenos Aires, que eu digo que o argentino de Buenos Aires, aquele argentino bonitão, lourão do olho azul, só existe em Buenos Aires. O argentino, ele é parecido com o Passarella, aquele jogador da Copa de 86, é índio, entendeu? Igual o boliviano, igual o chileno. O argentino de Buenos Aires é mais europeu, mas o argentino é uma pessoa, é um cara sensacional, um cara bacana, é um povo muito bacana. Então, o tempo todo na viagem, e qualquer viagem que qualquer pessoa vai fazer para o exterior, se tem uma coisa que pode complicar, é a língua. É a língua. Então, quando eu estava no interior, eu achava que eu falava espanhol, cara. Quando eu cheguei no interior, eu falei, cara, que língua que esses caras estão falando? Porque eu não entendia bolhufas do que os caras falavam. Primeiro que era 10 vezes mais rápido do que o espanhol do cara lá de Buenos Aires. Ou seja, eu estava a 1.600 quilômetros de Buenos Aires, para você ver o quão no interior eu estava. Então, cara, e eles tinham o maior cuidado para que eu entendesse o que eles estavam falando. Por isso que eu falo que, bom, gente, não, os caras são bacanas, cara, parava, pedia informação, e os caras começavam a falar muito rápido, eu pedia, pelo amor de Deus, fala mais devagar, os caras falavam mais devagar, e os caras ensinavam. Eu teve um momento que eu entrei na estrada de terra, porque o meu GPS me jogou por uma estrada de terra, e eu percebi que aquela estrada não ia me levar em lugar nenhum. Cara, o cara saiu da casa dele, entrou no carro dele, cara, falou, me segue. O cara foi me guiando, cara, até a estrada onde eu precisava pegar. Então, essa viagem, cara, ela serviu para eu poder reconsiderar muita coisa, e principalmente que nós podemos fazer muito mais, cara. Vai ter um monte de gente falando para você assim, não faz essa viagem por causa disso, ou não faz por causa daquilo, ou você é doido, ou você é isso, ou você é aquilo e tal. Cara, que você seja todas as coisas que as pessoas dizem, mas no final que pese o que você acha que você é, sacou? Legal. Pastor, rapidamente fala pra gente, o que significa ser um motociclista cristão
e levar a palavra de Deus na estrada. Que o senhor já contou algumas experiências, mas o que de fato significa? Significa o seguinte, nós fazendo isso aí, a gente está reafirmando missões, mostrando que o Senhor Jesus salva, batiza, cura e voltará, com mais ênfase. Nós temos o nosso esquadrão, nosso brasão, e ele tem aqui uma pregação completa. Ele se olha assim, parece que é uma, né? Mas é um brasão. Nós temos aqui o círculo amarelo, que é o Espírito Santo, que nos protege, que nos leva. Entendeu? Aí, legal. Então, o círculo amarelo. Aí depois, esquadrão. O que é esquadrão? É uma turma, é um monte de gente. Quadrangular é a nossa denominação. Aqui nós temos uma águia, que é o Senhor Jesus que voltará. Aí nós temos aqui embaixo o nosso logotipo, da Igreja Quadrangular. Então nós levamos nossa bandeira fora da igreja, levamos nos 4 cantos desse Brasil. Então você vê lá que tem o nosso logotipo, nossa marca. Então as pessoas perguntam, o que é isso? Aí você começa a explicar, porque cada um tem o seu significado. Sim. E o nosso significado é lindo. As pessoas, quando começam a ouvir isso aí, ficam encantadas. Os próprios motociclistas de outras denominações, de outros clubes, né? E aí a gente fica sabendo. Então, o que é esquadrão? O que é quadrangular? Ah, da nossa denominação, que já está no Brasil 100 anos. Nós temos igreja em todo o território nacional. Nós explicamos, fazemos. Então, isso é importante, porque a gente vai mostrando. Então, aí você faz até o apelo. Ó, Jesus salva, tá vendo essa cruzinha vermelha? Ele salva, ele morreu para nos salvar, entendeu? Ele veio buscar aquele que está perdido. Aí você já entra. O Senhor tem algo na tua vida, o cara começa a chorar. Aonde você vai falar isso aqui, a pessoa... Parece assim, o Espírito Santo preparou tudo. Sim. A hora que você fala, a pessoa já está chorando, você põe a mão na pessoa, ora, eles pedem oração, uns ficam daquele jeito que a gente sabe? Então, o que foi isso que aconteceu comigo? Eu falei, você está sendo visitado agora pelo Espírito Santo, meu amigo. Então essa pessoa, isso aí traz para a gente algo grande, isso traz algo. A gente cada vez mais mostra que nós estamos no nosso caminho. Amém? Amém. Isso mostra que é o nosso caminho. Não é assim um motoclube para dentro da igreja, é para fora. A igreja é nosso QG, nosso quartel-general. A sede, né? É a nossa sede, onde a gente se alimenta, onde tem a se reúne, né? E vai. Quais são os planos aí futuros para o esquadrão? E como mais pessoas podem se envolver? Queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. Tá caminhando, nós já estamos caminhando para o final, então já queria pedir para o senhor falar para a gente aí. O esquadrão é o seguinte, se você vê na rede aí, entre em contato conosco lá, fala de onde você é, se você quer participar, nós vamos passar todas as orientações. O nosso motoclube, ele é um grupo missionário dentro da igreja, que nem nós temos vários, temos de jovens, crianças, juniores, homens, mulheres, missões. Então ele é um braço também. E aí o que ele faz? Ele alcança qualquer pessoa. Lá dentro nós temos todos os grupos missionários. E então você vai estar alcançando essas pessoas para Jesus e você vai estar recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador. Wagner, fala pra gente aí. Próximos destinos, você já tem alguma viagem em mente? Mas antes de você falar isso, você saiu Brasil. Quando a gente fala sair Brasil, não significa que ele saiu daqui e já pulou direto para a Argentina. Ele teve a viagem no Brasil. Quem dera, cara, se fosse fácil assim. Viagem no Brasil, aí passou pela Argentina até chegar no Chile.
que experiência fantástica. Eu também tenho moto, ainda não estou no nível de vocês de viajar bastante. Um dia eu vou chegar lá, se Deus quiser. Tenho esse desejo, esse sonho também. A gente conversa bastante sobre isso. Sim. Uma coisa legal, até com todo respeito vou falar isso, vocês mostram pra gente que está começando assim, que independente com todo respeito, obviamente, não vou falar a idade, mas independente da idade, dá para pegar a estrada e dá para mergulhar nessa vida de duas rodas e viver experiências como essa, né? A verdade, cara, a verdade é o seguinte, eu sempre digo que qualquer coisa que você vai fazer na vida, quanto antes você começar, melhor. Não faz sentido eu dizer assim, não, você começa a pilotar com 60 anos, você começou a pilotar com 18, cara. Você vai ser um piloto infinitamente melhor se tiver começado com 60. Mas é melhor começar em algum momento do que não começar nunca, né? Mas a grande regra que eu aplico na estrada, até quando eu ando com algumas pessoas, eu não sou de andar muito com grupo e tal, mas quando eu ando com pessoas, eu sempre digo que vai no seu limite. Eu sempre falo, vai no seu limite, vai na sua tocada e não preocupe ficar andando junto e tal, porque, enfim, cada um pilota de um jeito, né? Então não é tarde para começar. Eu falo que o grande lance é você decidir, cara, e subir na moto e sair. A partir do momento que você começa a fazer isso, você vai começar a pegar KM, vai começar a pegar experiência e ter o entendimento que moto é muito bom, assim como carro, assim como avião, assim como um monte de coisa. E que se você ceder no limite, vai ter consequência. Vai ter consequência. Mas voltando à viagem, eu queria registrar um negócio que acabou que eu passei batido. Posso mostrar uma foto aqui rapidinho? Pode, pô. Quem está em casa vendo aí, talvez não se lembre desse carro aqui. Acho que a turma mais nova aí, acho que nem você lembra desse carro, né, Alexandre? Não lembro não. Esse carro é um desenho animado chamado Speed Racer. Speed Racer. É o carro do Speed Racer, é o Mach 5. Esse carro só tem 2 no mundo. E um deles, um está nos Estados Unidos e o outro está na Argentina, num museu automotivo na Argentina que se chama, aliás, na cidade de Termas do Rio Hondo. É o maior museu de automobilístico da América do Sul. Então, se você estiver fazendo essa viagem, não deixa de passar. Tem foto mais para baixo ali que eu vi, tem foto da lateral dele, não tem? Tem foto da lateral, tem... Põe aí pra gente ver aí a foto da lateral aí. Cara, diretor, acho que eu não tenho foto da lateral dele. Não, mas eu acho que eu vi onde estava aberto lá, acho que eu vi. Não era? Abre aqui pra gente. É outro modelo. Ah, é outro modelo? Ah, não, do lado desse daí, não é ele ainda? Achei que era ele aí. É ele ele aí, ó. A foto da lateral dele, é verdade. E ele é todo equipado, cara. É engraçado que ele é todo equipado igual o desenho, assim. No desenho ele tinha umas serras que saíam das rodas. Ele tinha uma serra na dianteira, enfim. É muito legal. Esse museu é sensacional. Você acessa ele na cidade de Termas do Rio Hondo, que é bem legal. Vale a pena. Posso só pedir uma gentileza para você, então? Sim. Você está com bastante imagem aí. Mostra mais pra gente um pouco dessa viagem. Aquele do Chile que você mostrou pra mim, que eu achei muito bacana. Aqui é o seguinte, aqui tem tem um negócio legal, já tá no jeito e pode mostrar aqui? Pode. Esse lugar aí chama El Anfiteatro. Isso aí é uma erosão, cara, no meio de uma montanha. Só que isso é gigantesco e tem uma acústica sensacional, cara. É uma coisa natural, isso fica na estrada entre Cafayate e Salta, na Argentina. É um lugar que vale a pena demais também conhecer. Essa estrada, inclusive, que é essa estrada aqui, ó. Aliás, que é essa estrada aqui. Ela é uma estrada que ela parece a Rota 66 nos Estados Unidos, sacou? Você vai passando no meio de um monte de canyon. É óbvio que não tem a profundidade dos canyons americanos. E aquela mão, assim, você tem ela aí? Aquela mão é o maior ícone, né, do motociclismo, que é conhecido como... Eu passei a viagem inteira chamando La Mano de Dios, mas o negócio chama La Mano del Deserto. Quando eu cheguei no posto de gasolina, eu falei, amigo, aí o chileno veio e falei, eu estou muito longe da Mano de Dios. Ele falou, está muito longe da Mano de Dios. A Mano de Dios está... Lá em cima. Ele falou, agora La Mano del Deserto está adelante. Peguei e falei, então tá bom. Aí eu subi na moto e continuei para chegar na mão do deserto, cara. E engraçado que aqui, foi uma das coisas que eu te contei, Alexandre, é que chegando aqui na mão do deserto, porque a mão do deserto ela fica no meio do deserto.
Então aqui para a gente de todo jeito. Tá vendo que tem um rapaz tirando uma foto ali? Aqui os caras de caminhão, aí os caras entram com caminhão aí, de carro, de motorhome, e nego de moto também. E ela fica no meio do deserto, essa mão. Cara, só que no deserto, quando você olha para o deserto, eu até te falei isso, tudo parece plano. E no que eu saí da estrada, que eu entrei no deserto, para chegar na mão do deserto, fica um pouco afastado da BR, a mão do deserto, eu olhei e falei, cara, que beleza, tá de boa, vou meter a mão. Fiquei em pé na moto e pum, mão na moto. E quando eu tava chegando na mão do deserto, cara, tava cheio de buraco, só que você não enxerga, parece plano. E essa moto começou a pular e eu comecei, vai para um lado, vai para o outro, e ela foi, falei, cara, vou cair, porque essas motos, elas são muito pesadas. Além de ser muito altas, elas são pesadas. Resumo da ópera. A minha suspensão traseira estourou nesse dia. A minha suspensão traseira estourou. E eu comecei a voltar, e na minha volta eu comecei a sentir que a moto estava copiando muito o asfalto. Então eu entrava nas curvas, ela ficava... Falei, gente, tem alguma coisa errada na suspensão. A sorte é que o equipamento, você muda o tipo de suspensão que você quer ali automaticamente. Eu tirei de uma suspensão que era uma suspensão mais de estrada, que chama Road, e coloquei uma que chama Dynamic, que a moto fica mais dura, mas ela fica mais estável. Aí que eu consegui ter a moto de novo na mão, mas eu só descobri que eu tinha estourado a suspensão dela na Mano do Deserto quando eu coloquei ela para revisão. E aí foi nessa história que foi quando eu cheguei em Copiapó, quando eu saí da Mano do Deserto, eu fui para Copiapó. Em Copiapó, quando eu estava chegando no hotel, que eu parei a minha moto no sinal, tipo assim, graças a Deus eu tô indo no hotel. E o que eu fazia, por exemplo, quando eu chegava nas cidades? Eu não reservava hotel antes, porque às vezes eu queria rodar mais, ou às vezes eu queria rodar menos. Então, quando eu cansava muito tarde, eu parava na entrada da cidade, onde tinha um sinal de internet, que também é outro mito, gente. Ah, que você vai viajar, não tem internet em lugar nenhum. Olha, internet, só não tinha internet no meio do deserto. Fora isso, todo lugar que eu parava tinha internet. Então, você vai na internet, ia lá no Booking, via um hotel legal, mais próximo da estrada. Eu sempre me preocupava em não entrar dentro das cidades, a não ser que fosse uma cidade que eu fosse ficar alguns dias. Mas se eu não fosse ficar, uma dica para você que vai viajar, sempre escolha hotéis na beirada da estrada, porque você vai sair da cidade, você não pega trânsito, enfim, você não passa por uns perrengues que quando você entra dentro da cidade, você vai passar por causa de uma noite. Então, dorme na beirada da estrada. E Copiapó, eu entrei na cidade. E foi aí que uma Hilux, cara, eu parado no sinal, chegando no hotel, uma Hilux veio e bateu na minha traseira. Inclusive, até coloquei umas fotos aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui a foto do... Essa daí você não tinha falado pra mim, não? Em Copiapó, cara, eu parado no sinal, de repente, bum, uma batida, a moto, desequilibrei da moto, foi pra frente, né? Ela esbarrou no carro da frente, eu caí, a moto caiu. Aí quando eu olhei, cara, uma Hilux, falei, cara, esse cara destruiu, pensei comigo, esse cara distraiu o meu chassi traseiro da moto. Aí eu pedi nele ajuda para levantar a moto, a gente levantou a moto e ele o tempo todo, blá, 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 aquele espanhol de Copiapó, ou seja, lá do norte do Chile, eu não entendia nada que ele falava também. Mas eu falava para ele assim, calma, calma. Eu queria que ele ficasse calmo, ele estava mais nervoso que eu. Ele perguntando se eu tinha me machucado, se eu tinha me lesionado. Você está lesionado? E eu falava, cara, não, calma, calma. Pedindo ele calma. E ele preocupado comigo. E, enfim, aí ele quer que chame a polícia? Eu falei, não chama a polícia, cara. Eu vi que a minha moto não tinha tido, teoricamente, nada, né? Ou seja, tinha amassado o meu baú traseiro e ela tinha quebrado o pedal de descanso, o suporte do pedal de descanso, que é um dispositivo. Mas na hora eu subi a moto funcionou normal e tal. Eu falei, cara, eu quero ir pro hotel, eu tô voltando pro Brasil. Porque viagem de moto é mais ou menos isso. A minha viagem era chegar no deserto e cortar o deserto. Então, quando eu cheguei no deserto, que eu saí do deserto, eu queria chegar em casa, velho. Tá com meu pensamento de Brasil. Tanto que no meu GPS eu já não colocava mais a cidade seguinte, eu colocava casa. Sacou? Tipo assim, eu quero ir para casa. Embora logo. Eu quero ir embora logo. E aí o cara queria chamar a polícia, não sei o que. Eu falei, não precisa chamar a polícia. Do nada, cara, brota 2 policiais, cara. Tipo Miami Vice, assim, sacou? Os caras de civil com uma corrente com um distintivo aqui. Eu falei, caramba, meu. Aí o cara, põe a moto lá, não sei o que e tal. Aí os caras começaram, por que você não quer que chame a polícia? Eu falei, porque eu quero chegar em casa, cara. Eu quero dormir e ir embora pro Brasil. Mas sua moto, não sei o que. Eu falei, cara, minha moto não estragou nada.
minha moto tá ok, olha, só o baú e tal, eu quero ir pro hotel dormir. Já era tipo umas 7 horas da noite. E aí os caras, cara, eles fizeram um pente fino. Olha, eu viajei 10.150 quilômetros. Eu não fui parado em nenhuma barreira, em nenhuma aduana, em nenhuma blitz, porque a Argentina, de 500 em 500 metros na Argentina, tem uma blitz, cara. É impressionante como as estradas são seguras. Impressionante. Cara, o que acontece? Eu chegando em Copiapó, os caras pega meu passaporte, pega tudo, os caras dão um pente fino, ficam quase 1h30, cara, os caras checando tudo. Aí os caras falando, pô, você gosta do Chile, né? Pô, é o 3º ano que você vem pra cá. Eu falei, eu gosto bem, gosto mesmo e tal. Enfim, aí fui pro hotel. Aí no outro dia, eu fui sair Eu vou contar a viagem aqui, depois você vai editar, você vai colocar na maneira que você achar melhor. Mas no outro dia, eu saindo de Copiapó, a minha intenção era chegar em Mendoza. E quando eu saí de Copiapó, cara, era 5 horas da manhã. Eu nunca peguei tanta neblina na minha vida igual eu peguei de Copiapó. Por isso que eu te falei que desafio, cara, Teve viagem um de monte. moto, desafio é um monte, cara. Todo dia tem um BO. Pode ficar tranquilo. Se não tiver, cara, você não tá de moto. Aí eu saí de manhã, tipo 5 horas, cara, uma neblina, mas uma neblina que dava medo, aquela neblina que você não enxergava um palmo na sua frente. Só que uma coisa é você pegar a neblina de carro. Outra coisa é você pegar a neblina de moto. Então você pegar uma neblina de moto, na altitude que eu tava, cara, tinha hora que eu entrava dentro da nuvem. Eu literalmente entrava dentro da nuvem. Então, frio, tudo molhado, e você preocupado de vir um caminhão, de vir um ônibus e bater em você. Pra você ter ideia, cara, eu entrava dentro de nuvem 11 horas da manhã. 11 horas da manhã eu estava dentro de nuvem. Então, eu segui aí de Copiapó para Mendoza. E aí Mendoza fica no pé da cordilheira, né? Só que do outro lado, do lado da Argentina. Então, ou seja, a cordilheira, ela divide o Chile e a Argentina, divide também a Bolívia. Enfim, ela sai do Peru e vai até lá embaixo. Mas ela divide o Chile e a Argentina o tempo todo. É a Cordilheira dos Andes. Então, como lá no Chile, a passagem da Argentina para o Chile chama Passo Rama, a travessia do Chile para a Argentina na Cordilheira chama Passo Los Libertadores, que você vai subir uma estrada que eles chamam de caracoles. Alguém pode colocar a foto aí para mim? Rapidinho. Essa estrada aí, olha. Isso aí é você subir na Cordilheira dos Andes para passar do lado chileno para o lado argentino. Essa estrada chama Caracoles. Também é um ícone do motociclismo, enfim. Muita gente sai daqui para poder só fazer essa estrada. Mas o sensacional dessa estrada, cara, é que você está subindo uma montanha gigantesca. Por isso que ela é igual um caracol. E essa estrada, você tem que ver o tamanho dos caminhões que passam aí. Então você acha que é uma estrada só para você subir de moto, tirar foto? Não, é uma estrada utilizada para o transporte entre Argentina e Chile. Então você sobe essa estrada, aí você vai chegar no topo da cordilheira e você vai fazer o Passo Libertadores. Você vai entrar para a Argentina. E aí você passa do lado da Aconcagua, cara. Que é aí que você pira, você fala, que isso, cara? Para mim, um dos pontos altos da viagem foi ver o Aconcagua, cara. Você olha para aquilo e você fala, meu, como isso é grandioso. E aí você desce a cordilheira inteira, né? E você vai chegar em Mendoza. E quando você chega em Mendoza, você também é surpreendido pelo rio Mendoza, né? Que é o rio do degelo, que vem do degelo das cordilheiras, e que ele deságua num lago. Então, aí a hora que você chega nesse lago em Mendoza, cara, putz, você fala, meu Deus do céu, parece um quadro, cara, parece um quadro. Então, a viagem de moto, cara, é um negócio que... Só mostra esse lago aí pra gente e a gente... Quer ver? Se a gente ficar falando sobre essa viagem, a gente vai esse lago aqui, ó. Olha isso, cara, você dá de cara com isso aí. De fato parece um quadro mesmo. Não, o que me impressiona eu não sei se eu sou muito sensível às criações de Deus, mais que outras pessoas, mas quando eu estou viajando de moto, eu vejo essas coisas, eu vejo Deus, entendeu? Por isso que eu falo que, voltando àquele raciocínio anterior, eu vejo Deus, cara. Eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, porque é impressionante, enfim, todas as coisas que a gente vive numa viagem de moto.
Pastores, eu queria agradecer o pastor Cândido. Pode falar, pastor, perdão. Eu queria deixar aqui os meus agradecimentos a todos os que têm contribuído com o Esquadrão Quadrangular. Agradecer ao pastor Mário, pastora Bianca, pelo apoio que nos deu, pastor Erivelto, que é o coordenador, secretário das coordenadorias, e também agradecer a todo o superintendente, pastores e toda a equipe que nós formamos de coordenadores regionais, estaduais, locais. Que sem eles, o Esquadrão não estaria onde está hoje. Nós estamos hoje com mais de 5.000 membros já. Se for contar os simpatizantes, já estamos com 7.000. Isso aqui que são simpatizantes, ainda que não se tornaram membro, que estão andando junto para crescer. Então o Esquadrão hoje está tomando um tamanho gigante, como foi profetizado. Amém? Então eu queria agradecer a vocês pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, falar sobre isso. E que quem quiser participar, entra lá, Esquadrão Quadrangular Oficial. E na mensagem manda seu telefone, manda o seu contato, que nós vamos lhe atender e abrir a oportunidade de te explicar como fazer parte do motoclube. É um motoclube como coordenadorias, a autoridade na região é o superintendente, e nós vamos colocando na mão dos irmãos, porque os irmãos possam estar fazendo o seu trabalho, já tem um dom e anda de moto, vamos lá. Me perguntaram outro dia, e quem não tem moto? Quem não tem moto também é aberto a oportunidade de participar. Nós temos o carro de apoio. Sim. Então a pessoa anda de colete, coletar tudo dentro de um carro de apoio, um carro, e ele vai acompanhando a multidão das motos, vai fazendo o trabalho. Então não é só para quem tem moto, é também o carro de apoio. Tá bom, gente? Muito bom, pastor. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, que Deus abençoe muito o senhor e o Esquadrão. Wagnão, Deus abençoe muito. Deixa eu só fazer as minhas últimas, claro, minhas últimas palavras aqui. Primeiro, agradecer a você, agradecer a presença dessa fera aqui, pastor Cândido, agradecer a pastora Bianca, afinal de contas, foi dela a ideia da gente registrar esse momento. Eu fico até lisonjeado pela minha viagem, né? Ter criado essa curiosidade nela, no pastor Mário, enfim. O pastor Mário falou comigo assim, rapaz, você foi corajoso, hein? Eu falei, não, pastor Mário, eu só quis ir. Eu gostaria também de deixar claro aqui, gente, eu como todo motociclista, o meu maior sonho era aliás, ainda é, né? É me aposentar, estou longe disso ainda, mas me aposentar fazendo o que eu amo, que é pilotar e falar de moto. Então, você que ainda não tem a sua moto, que pensa em comprar, fazer um jabá aqui, tá? Eu ia falar isso para você, eu ia falar exatamente isso. Vou fazer um jabá aqui. Você que ainda não tem a sua moto, ou que já tem a sua moto e pensa em trocar, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Wagner Lana, tudo junto. Você pode entrar no meu Instagram, ou pode entrar no Instagram da minha loja, que é JW Motos Premium. Você vai entrar lá, vai ver o modelo que você quiser, e o que eu puder te ajudar para você trocar sua moto, para você adquirir sua primeira moto, conta comigo. Você também que é de Belo Horizonte e quiser conhecer a minha igreja, eu sou pastor na igreja Quadrangular, no bairro Flamengo, vai ser uma honra te receber lá. No mais, desculpa qualquer coisa, e o que vocês precisarem para tirar uma dúvida sobre motos, sobre motociclismo, enfim, rotas, pode me chamar no Instagram que eu vou ter o maior prazer em te ajudar na sua viagem, amém? Fechou, eu agradeço de verdade a todos vocês, o Leandro também, nosso coordenador de comunicação, amigo do Wagner. Leandrão. Eu queria mandar um abraço para o pastor André também, que é o coordenador do Esquadrão lá em Minas Gerais, pastor André, que é um grande amigo, uma pessoa que está sempre apoiando a gente em tudo lá junto com o Esquadrão. É um rapaz que eu vou falar para você, viu, pastor Cândido? Ele é trabalhador, o menino é bruto, tá? André, um abraço, cara. Então é isso, galera, que Deus abençoe muito, eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu gostei demais, não só por ser apaixonado por moto, mas também por ouvir um pouco das experiências aí. E que Deus abençoe, curta, compartilhe e fique atento com os cortes que vão rolar aqui desse episódio e manda para geral aí, como forma de incentivar a usar
as motos para evangelismo e também para oportunidades de viagem. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto. Paz seja convosco.